Hoje eu escolhi um tema bem a propósito do começo do ano e de tudo aquilo que nós temos vivido, ou pelo menos um pouco, nesse país e nesses dias. Ao contrário do que muito cristão pensa, a dor tem um ministério. Sabe o que é um ministério? Às vezes a gente é cheio de palavreado no meio da igreja, né? Tribulação, o que mais? Tem tanto nome, tanta coisa, né? Eu falei aqui há pouco sobre o português ser tão rico, o evangeliquez igualmente, fala a verdade, né? Oh, glória! Mas tem muito cristão que ainda não percebeu, apesar de a Bíblia toda nos prevenir, há um propósito, há um ministério. O ministério tem a ver com serviço, com benefício, o propósito para a nossa vida, a vida do cristão. E o que é que nós podemos aprender com a dor? E eu não estou dizendo, não estou me referindo, nem vou fazê-lo hoje, a respeito das dores físicas, senão também, queridos, com a afronta, com a angústia, aquilo que nos perturba, que nos tira o chão, aquilo que faz com que, às vezes, queridos, nem as orações são tiradas da nossa boca. Quem aqui já passou por isso? Ou quem está passando por isso hoje? Sabe, esses momentos de angústia. Eu não estou falando, não, de um calorzinho, embora eu vou falar uma coisa para vocês. Palavra, Rude, quando a cegonha veio me entregar, ela parou no meio do caminho, tomou alguma coisa que devia ter posto no café e entregou errado, porque eu sofro no calor. Gente, não fazem ideia. Mas há um propósito bendito na dor, na vida do cristão, e nós temos muito a aprender com ela. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos ler em 2 Coríntios 4, 16, 18. Apesar de vir de uma herança reformada muito grande, hoje eu não vou pregar o sermãozinho de 3 pontos e tal, eu quero que os irmãos entendam que eu vim para repartir um pouco do coração com vocês. Porque eu creio, queridos, que muitos de nós têm perdido o propósito. Não podendo impedir que as dores nos venham a nós, nós temos evitado de meditar sobre o propósito, sobre o significado, sobre aquilo tudo que podemos ter de Deus no momento desse, de luta, de adversidade, de provação e de dor. 2 Coríntios 4, 16 a 18, Paulo diz assim: por isso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, que até o nosso corpo se desgaste e sofra na pele a adversidade, o interior, aquilo que Deus tem feito lá de dentro, no nosso espírito, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Daí que nós não atentamos, nós não prestamos atenção, nós não fitamos e estacionamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, efêmeras. Mas aquilo que não se vê, as que se não veem, são eternas. Queridos, Paulo escreve aqui nessa segunda carta uma série de coisas a respeito da sua vida pessoal e do seu ministério como cristão, como apóstolo, como plantador de igrejas, como gente que se aplicava a gerir, a gerir vidas. Ele dizia que ele se angustiava, ele tinha dores de parto até que Cristo fosse formado na vida das pessoas a quem ele pastoreava. Portanto, a carta de Paulo aos Coríntios é das cartas, essa, especialmente a segunda, é das mais pessoais que ele escreveu. Ele começa falando de Deus, o Pai de todas as misericórdias, lá no capítulo 1, verso 3. E Deus de toda consolação, aquele que nos conforta em todas as nossas lutas,
para que, ele já dá uma dica, para que consolemos os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que fomos agraciados, dando ideia lá no texto original, como que contemplados, presenteados por Deus. O verso 6, ele aponta para um propósito da dor. Ele diz lá, se nós somos atribulados, é para o conforto e salvação dos outros. Se formos confortados, se nós somos confortados, é para o conforto dos outros. Verso 8, ele afirma que ele não nos quer deixar ignorantes, tapados, enganados, ludibriados na fantasia de um evangelhozinho falsificado. E mais, ele afirma que não foi sem razão que ele passou, junto com seus companheiros na Ásia, por grande tribulação, aperreio, prova, sufoco dos bravos, até desespero, ele cita na carta. E ele fala, foi para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita mortos. Ele nem disse que cura o enfermo, que levanta o abatido. Ele diz que ressuscita mortos. E ele conclui na sua carta dizendo, no primeiro capítulo, Deus é quem nos livrou e o fará para sempre. Toda e qualquer, seja ela qual for, situação que nós possamos vir a passar. No capítulo 4, vimos esse ponto, e é aqui que eu quero me deter. Ele fala no começo do capítulo, que nós temos esse tesouro. Que tesouro? O conhecimento da graça, do favor de Deus em Cristo Jesus, acumulados ou acomodados num vaso de barro que somos nós. Para que a glória não seja nossa, mas que a glória seja, a excelência seja sempre do tesouro, que é Cristo, e não do barro. Portanto, ele conclui que nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos. Alô? Essa é a vida tal como ela é. Se disseram algo contrário, queridos, fomos todos nós ludibriados. Welcome to the real life. Verso 11, ele afirma que nós, os cristãos, somos sempre entregues à morte. E ele já deixa aqui a luz que não foi por descuido de Deus, tampouco foi por um pecado escondido, tampouco foi por um deslize nosso, mas nós somos sempre entregues à morte, para que a vida de Cristo se manifeste na nossa vida. Para que a excelência, o sustento, o andar de pé, apesar de todas as coisas, eu sempre costumo dizer que há um evangelho do ainda que. Já ouviram falar nele? O evangelho de Abacuque, ainda que o fruto da oliveira minta não tenha gado no pasto nem nos currais, contudo, eu me gloriarei no Senhor, eu louvarei a Deus. Verso 12, ele diz, para que em nós opere a morte, para que haja vida na sociedade. Amados, esta é a vida do cristão, saibamos nós. Este é o chamamento, para que nós morramos para nós. Jesus disse isso lá em João 12, 24, que se nós não cairmos na terra e morremos, nós vamos ficar sós, mas se nós nos atrevermos a obedecer a Deus e morrermos, então vamos produzir muito fruto, como o grão de trigo. Você quer livramento, querido? Você quer se safar? Então não é aqui na casa. Nós não temos campanha aqui de livramento, de luta. Tem muito cristão que eu imagino hoje anda atrás de droga. Por isso eu aconselho, tem muita gente aqui que pode ir atrás dos traficantes de droga, se você quer se safar. Sabe o que a droga faz? A droga acaba com os problemas do homem. O que ela faz? Tem um benefício. Lógico que tem. Se não tivesse um benefício, ninguém se drogava. Vou dizer uma coisa para o senhor, nunca vi ninguém viciado em choque 220. A droga só é gostosa porque tira
a noção da realidade, por um momento. Mas isso não tem nada a ver com nos livrar de fato. Dá uma sensação de livramento, mas não é capaz de nos isentar de sofrer. E tem muita gente aí que tem avião, tem TV, e que vive de trazer sensações de livramento. Mas de maneira nenhuma isenta ninguém de viver como se vive aqui na terra. Queridos, e aqui nós vamos ver então onde é que a dor coopera com a nossa vida e caminhada com Deus. Paulo diz aqui nesse texto, pois a nossa leve e momentânea tribulação. Eu olho para esse texto assim e falo, Paulo está gozando com a cara da gente? Esses dias fui visitar uma senhora novinha, 2 filhos, um de 2, outro de 4 anos, muito mal de câncer no hospital. E eu fiquei imaginando Paulo no meu lugar, querida, pois essa leve e momentânea tribulação, ela já está 1 ano e pouco no hospital. Mas, queridos, leve e momentânea, isso só faz sentido, para deixar de ser gozação, posto que faz uma comparação entre valores bastante distintos. Leve, pesado, claro, escuro, perto, longe. Momentâneo, contra algo que dure para sempre. Pois é justamente isso, é disso que Paulo está a dizer. Há uma operação divina na nossa dor. Enquanto o Deus nos leva por lugares terríveis, por vale da sombra da morte, e o nosso homem exterior sente o baque, que os anos vão, no mínimo, vão tirando de nós o ânimo, as forças, a saúde. Contudo, Deus vai operando dentro de nós algo que vai durar a eternidade toda. O que é que nós precisamos ver? Paulo termina aqui esse texto dizendo que nós somos daqueles que não prestam atenção nas coisas que se veem, porque tudo aquilo que a gente vê passa. Nós somos daqueles que têm os olhos que veem além das circunstâncias e das situações. Esse é o espírito do texto. Em primeiro lugar, a primeira grande lição que a gente tem aqui é que Paulo deixa claro, e todos os evangelhos falam disso, a pregação de Jesus, que a dor é nossa companheira na nossa caminhada. Embora vivamos numa sociedade que nos educa a fugir de todas as formas da dor, destruímos os sinais que ela nos envia a fim de nos proteger e ensinar, nós temos de lidar com elas. O que é que nós podemos ver como cristãos que os olhos naturais não veem? Em primeiro lugar, que há uma distinção entre crise e tragédia. Aquilo que dói hoje pode ser a bênção de amanhã, queridos. Quantos aqui já perceberam isso? E aí, queridos, nós só podemos olhar para a dor não como maldição, mas como uma escola de Deus. Um aprendizado do gemido, talvez. Nós ainda podemos enxergar que na dor nós podemos ver, como em nenhum outro momento, a ação do Espírito de Deus, o Consolador. João 14,6, Jesus disse, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco todos os dias, para sempre. Pois é justamente na dor, queridos, é que nós vemos a presença do Espírito de Deus a nos fortalecer. Essa é a promessa de Jesus. Consolo, queridos, não é aquilo para gente que está em festa. O consolo não é para aqueles que estão na euforia dos bons momentos, mas para quem está no vale, na angústia, no luto. E Jesus garante que nós não estamos sozinhos. Aconteça o que acontecer, Ele nunca nos deixaria sós. O Espírito de Deus está conosco, seja o que for que enfrentemos. Eu estive na casa do Fleury, o Rude falou nele agora há pouco, da Irene, e fui lá orando a Deus para levar um consolo para os meus irmãos, para levar ânimo.
que é que vocês acham que eu pesquei de lá? Eu, consolo e ânimo, que eu julgava levar para eles. Foi bom ouvir da boca do Fleury: amado, eu estou beleza. Eu estou com Cristo, e se eu não acordar hoje, amanhã eu estarei com Cristo. Queridos, o que é que mais nós podemos enxergar que os olhos naturais não veem? Que há uma escola de Deus na dor. E nessa consciência não há lugar para neuroses e culpas. O que eu fiz de errado? Lembre-se do cego de nascença lá de João? Senhor Jesus, quem pisou na bola? Quem meteu o pé na jaca para que ele nascesse desse jeito? O que é que Jesus disse? Não, queridão, não tem nada a ver. Essa coisa de causa e efeito é lá do espiritismo, das seitas orientais. E Jesus fala da graça. E Jesus disse: ninguém pecou para que ele nascesse assim, mas ele nasceu desse jeito para que fosse manifesta na vida dele a glória de Deus, a bondade de Deus. Queridos, a dor não vem por erro ou por castigo, ela vem da parte de Deus. Numa grande crise minha, eu estava em Brasília, me encontrei com um amigo, pastor, ele disse assim: Rubinho, desconfie de todo homem de Deus que não manca. Eu falei: opa, é nós. É nós, mano. Desconfie de todo cristão que não tem cicatrizes. Os irmãos sabem do que eu estou dizendo? O salmista um dia disse para Deus: o Senhor me elevou e o Senhor mesmo me abateu. Entretanto, está todo mundo aí xingando Satanás, o diabo. Eu acho que lá no último dia nós vamos ter que pedir perdão. Muitos de nós vão ter que chegar para ele e dizer assim: ô chifrudo, desculpe, foi mal aí, eu joguei muita coisa sobre as suas costas e não percebi que Deus estava operando uma coisa muito grande dentro de mim. Outra coisa interessante, queridos, a gente vê que é nessas crises que os grandes homens de Deus foram gerados. Moisés só esteve apto a liderar o povo pelo deserto, não é pelos 40 anos que ele viveu no Egito, mas nos 40 outros anos seguintes que ele passou num deserto, sozinho, ele e Deus. Foi, queridos, no cárcere que Deus formou José e preparou para liderar toda uma nação e abençoar o seu povo hebreu. Outra coisa, que é na dor, queridos, que nós temos criado o ambiente da solidariedade. Em Romanos 12:15, Paulo diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Paulo não está pedindo para explicarmos a dor, nem explicarmos a tragédia. Ele sempre diz: chorem, sofram com os que sofrem, chorem com os que choram. Queridos, quando o choro vem antes do juízo, antes do julgamento, do nosso julgamento, ele até salva. Eu não sei porquê, onde é que nós pegamos um atalho terrível, mas parece-nos que hoje a igreja quer primeiro saber dos fatos, entender direito, fazer o julgamento, estabelecer quem está certo, quem está errado, para só depois amar o indivíduo. Vocês estão compreendendo isso? Queridos, a maioria das sensações que nós experimentamos na vida dá para ser compartilhada, é ou não é? Cara, você já comeu aquela picanha na brasa assim e tal? Já comeu um bacalhau lu, assim grelhado, com bastante azeite? Oh, Portugal, como eu amo essa terra. Mas quando a gente tem dor, a gente não consegue fazer o outro participar da experiência, é ou não é? Daí vai que muitas das nossas descrições de dor são incompreensíveis. Não sei, sabe? Uma dor assim que queima, que arde, sabe? Uma faca entrando,
Quem aqui já teve? Você tenta explicar, o outro não entende. Quem sabe daí é que vem que o Espírito Consolador intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ainda que no momento das nossas dores o Espírito intercede por nós. Sabe quando a gente quer orar e não sai nada? Vem aquele murmúrio, pois o Espírito de Deus, Consolador, ora, intercede por nós desse jeito. Outra coisa que podemos ver, queridos, é olhar e ver como a dor foi tratada por Jesus. Ele foi o único Deus na história da humanidade sofredor. O único Deus humilde, nenhum outro Deus nas mitologias, das religiões, mostrou-se humilde como Ele. Que não se importou em ser humilhado, não se importou em ser traído. Nenhum deles tampouco foi capaz de assumir a dor de ninguém. Nós adoramos a Deus e só adoramos porque Jesus permitiu que as nossas dores estivessem sobre Ele, como diz Isaías 53. Pelas suas pisaduras, todos nós fomos sarados. E isso não tem a ver com humilhação, tem a ver com glória. E nós podemos adorá-lo justamente por isso. Nós temos um Deus sofredor, alguém, um sumo sacerdote que não se envergonha de nos ver em dor e nos auxilia, posto que Ele próprio sofreu. Nós também podemos ver como Jesus tampouco amenizou a dor. Philip Yancey, num dos seus livros, diz alguma coisa intrigante. Ele diz que por mais que sejamos triunfalistas, a história de Jesus começa na periferia, em Belém, não foi em Jerusalém, o centro da história judaica, e termina num Calvário. E ele acrescenta: vergonha e solidão experimentou ele. Jesus entra na história sem nenhum tipo de favorecimento. João Batista nasceu num lar cercado pela família, Jesus na solidão fria de uma manjedoura, na periferia. Lá em Hebreus 4, 15 e 16, diz que nós não temos um sumo sacerdote que não entende e, portanto, não pode se compadecer de nós, posto que Ele em tudo foi tentado, à nossa semelhança, e é nele que podemos achar graça em tempo oportuno. Outra coisa que nós podemos ver, não com esses olhos naturais, é que Jesus não guardava a dor para si. Sabiam disso, queridos? Ele chorava em público. Ele sabia abrir as suas emoções. No caso da tentação no deserto, quem podia ter contado isso senão ele? Quem estava lá no deserto? Ele e Satanás. E o capeta, o capiroto, coisa ruim, não ia botar azeitona na empada de ninguém, muito menos de Cristo. Nós só sabemos do que é que rolou lá no deserto, porque Jesus deve ter chegado e dito: eu fui tentado. Quantos de nós têm perdido o seu ministério, a sua família, o seu trabalho, porque não tem tido coragem de compartilhar suas dores, as suas tentações, as suas aflições? Quantos de nós têm perdido a oportunidade maravilhosa da solidariedade, porque estão sempre pagando de artista de Hollywood, ou da Globo, que não tem luta, não tem sofrimento? Experimentem isso. Quantos de nós não vimos nas nossas rodas sociais, começa alguém a compartilhar da fraqueza, opa, morreu o assunto. Porque é suposto que em sociedade, em grupo, nós contemos o quê? As nossas vantagens, as nossas conquistas. E a palavra de Deus, Paulo fala em Romanos, fala em Coríntios, em Efésios, em Colossenses, escrevendo a Timóteo: suportai-vos uns aos outros. E suportar, eu quero que os irmãos entendam de uma vez por todas, não tem a ver com, eu vou suportar, o que eu posso fazer? Queria matar minha sogra, mas não posso, eu tenho que suportar minha sogra. Suportar tem a ver com oferecer-me por suporte. Naquilo que falta a ele, eu tenho para suportá-lo.
Os irmãos compreendem isso? Cristão que não suporta o erro do outro, a dor do outro, não é cristão, é só mais um religioso fariseu à procura da sua bênção, do seu próprio interesse. Dietrich Bonhoeffer, morto por Hitler, lá na Alemanha nazista, ele disse certa vez: Jesus foi o homem dos outros. O que mais a gente pode ver na dor, queridos? Que Jesus não fugia daqueles que eram marcados pela dor. Jesus estava sempre sentado com marginalizados, com gente que a religião ignorava e colocava à parte. Jesus promoveu a redenção daqueles indesejados e assumia a dor deles, se compadecia deles, ele nunca fugiu de quem quer que fosse. Depois de Jesus, a dor não afasta as pessoas do abraço de Deus, saibamos nós. Cristão que exclui ao invés de incluir, tem só uma fé de fariseu. Jesus nos ensina e nos desafia a cuidarmos da pessoa ferida. Ele não esmaga, não acaba de esmagar aquele que já está caído. Por que será que a gente ainda deseja tanto a companhia dos certinhos? Eu até compartilhei no Facebook ontem, que eu estava muito bravo, de ver post de gente que conhece o Evangelho e está lá assim: fuja das pessoas negativas, não ande com gente problemática, não ande com aqueles que vão atrasar a sua caminhada. Não, meu, pelo amor de Deus, neguinho não entendeu nada do Evangelho. Então você só se relaciona com aqueles que têm algo a dar para si. Egoísta, hein? Interesseiro, hein? Jesus não foi assim, queridos. O que mais podemos ver? Na dor, a nossa necessidade dela. Nós precisamos da dor. É uma verdade das mais difíceis de aceitar na nossa vida, mas nós precisamos dela. Aqueles que não sentem dor, não procuram médico, é ou não é? Tem gente que padece de enfermidades que lhes impede de os sentidos trabalharem. Sabiam disso? Eu li a respeito disso, não conheço ninguém pessoalmente, mas gente que não tem qualquer sensibilidade à dor. E acaba morrendo porque está exposto a todo tipo de perigos. A dor avisa, ela alerta, ela chama atenção e mostra que algo está errado dentro de nós, um rumo a ser tomado. No âmbito da nossa espiritualidade, nós podemos afirmar que a adoração que brota de nós só nos momentos legais é perigosa. Muitos acham que devem louvar só quando a vitória chega, mas eu quero dizer a vocês, vitória, para ser vitória, tem que ser precedida de um momento de dor e de luta. É ou não é? Outra coisa que a gente vê de benéfico na dor é que ela desmonta o nosso ego. Puxa debaixo dos nossos pés o tijolinho de onde estávamos discursando e desfiando glórias a mim. Por isso que os torturadores usam a dor para quebrar o indivíduo. Uma vez que a gente sofre um corte na mão, sabe daqueles, não sei, alguém aqui já cortou a mão com papel? Eu trabalho com artes gráficas, trabalhei em gráfica, em editora, aquilo arde pra caramba, você para tudo. A dor tem um imperativo tão forte, ela exerce um poder tão grande, que ela rasga a nossa agenda. Você está com um dia cheio de coisas para fazer, dói o dente, você para tudo, não recebe ninguém, não tem para ninguém, você tem que aliviar isso, você tem que ir atrás. Então, queridos, temos que aprender que nenhum ego fica intacto à dor. Amados, a dor prova que nós não somos perfeitos. Olha aí um benefício tremendo. Ninguém é perfeito. A vida dói.
Eu tenho sempre dito isso. Eu tenho descoberto, queridos, cada vez com mais força. A vida dói. Não são simplesmente as experiências, a vida dói. A dor, de fato, é uma expressão existencial. Nesta época em que nós estamos mandando foguete para tudo que é lugar, já estão aí programando, já tem gente querendo explorar em Marte, um McDonald's, botar uma barraquinha para vender coisa, já estão pensando comercialmente. Nós ainda não conseguimos acabar com a dor de dentes, ou uma dor de cabeça. Ela nos coloca, queridos, no lugar. Nós somos gente imperfeita. Nós ainda podemos ver, queridos, que apesar disso, Deus nos entende, nos compreende na nossa fragilidade. Deus não está à procura de gente perfeita. Deus está à busca de gente íntegra. Gente que, apesar de, permanece firme. Mas ainda há uma outra coisa, nós podemos ver com olhos que as pessoas têm e que nós que conhecemos o Evangelho não temos. Esses olhos que vêm para além das circunstâncias. Enxergar na dor a oportunidade de perseverar e de a transformar em triunfo. Perseverar, queridos, não é lutar contra a dor, mas é com ela, apesar dela. É não nos determos por conta das nossas angústias. Paulo, escrevendo lá em Efésios, ele diz assim: tomai toda a armadura de Deus para permanecer firmes, resistindo. Tomar toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. E eu tenho descoberto que o dia mau é tudo, menos um dia mau. É uma temporada, é ou não é? É uma estação inteira. É um período até muito prolongado. E aí ele diz, depois de fazer tudo isso, se preparar com o Evangelho, com o escudo da fé e permanecer firmes. Quando nós passamos pela dor sem pular etapas, queridos, a gente vai aprender a valorizar muito mais o chão que a gente pisou. O produto dessa perseverança é uma abençoada experiência de vida e vida com Deus. Jesus uma vez orou lá ao Pai, em João 17 está essa oração: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Quando ele disse isso para Deus, queridos, estava explicitado ali que nessa vida nós íamos ter grandes lutas, provações. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Portanto, queridos, nós vencemos não é evitando de passar por lutas, mas é de caminhar através delas. Como bem disse o Rude agora há pouco, caminhar pelo temporal, caminhar pela provação. Finalizando, queridos, a gente ainda pode ver por que é que Cristo manteve as suas feridas. Eu escrevi isso A Bíblia para Curiosos, que eu lancei o ano passado. Por que é que Jesus, vindo da morte, tendo vencido a morte, ele vem com um corpo novo, glorificado? Mas ele manteve uma coisa. Que coisa ele manteve do corpo anterior? As marcas. E sabem por quê, queridos? Com essa marca, no mínimo, ele curou o incrédulo Tomé. Cristo não se envergonhou das suas cicatrizes. Não se envergonhou das suas lutas. E vai daí que pela primeira vez Deus tirou da boca de um dos discípulos o reconhecimento de que Jesus era Deus. Tomé, ao ver as chagas nas mãos de Cristo, disse: meu Senhor e meu Deus.
Essa afirmação vem em resposta, queridos, ao toque das feridas de Jesus. O que é que será que Jesus quis nos ensinar com isso? No mínimo que ele compreende perfeitamente aquilo que nos fere. Como o Henry Nouwen escreveu num dos seus livros, Jesus é o ferido que cura feridas. Por último, queridos, a dor nos ensina, nos ajuda a ver o que as pessoas precisam e desejam ver em nós. De fato, ver que nós somos gente que passou pelas lutas, que passa pelas lutas, e ainda assim continua de pé. Eu já ouvi muitas das vezes que o embaixador de Cristo, como um embaixador de um grande país, tem de ser um cara rico. Tem que andar com o melhor carro. Vocês já ouviram essa história ou não? Hã? Nunca ninguém ouviu uma pregaçãozinha dessa? De botequim, me perdoem. Pois saibam, queridos, que as pessoas querem saber das nossas cicatrizes. Posto que sabem que não existe gente perfeita, posto que eles próprios estão passando por grandes lutas, eles querem saber se a gente é gente que já passou pela luta e soube sair dela. Gente que, apesar das cicatrizes que colecionou, continua firme e querem ver esperança em nós. Já ouviram isso? Que nós temos de ter as marcas de Cristo. Paulo fala aqui nessa carta sobre as marcas de Cristo. E ele fala justamente, queridos, dessas cicatrizes que uma vida com Deus deixa ao longo da vida de um homem. Porque assim as pessoas podem ter esperança. Quem sabe muitos aqui estão passando por grandes lutas, grandes provações. Nós sabemos que tem muita gente hoje sofrendo. O Brasil todo hoje está sofrendo. Mas eu quero dizer a vocês, queridos, que em todo esse momento de luta, Deus está forjando dentro de nós o caráter de Cristo. Ninguém vai sair dessa crise como entrou. Deus tem forjado em nós um coração segundo Cristo. Sabendo o que a dor produz em nós, nós vamos saber olhar para as pessoas que estão passando por dores com outros olhos, no mínimo. Amados, cicatrizes são como troféus. Eu não gosto de me citar de experiências minhas, Deus sabe disso. Mas depois de todo o tempo lá na Europa, para quem não sabe, eu nasci com um probleminha físico, tive uma paralisia quando nasci, deixou algumas sequelas. Mas já joguei basquete, já fiz de tudo nessa vida. Mas ao longo dos anos a gente vai ficando velho, mais bonito, lógico, mais refinado. E aí a saúde foi deteriorando, e eu me lembro que quando eu saí despedido da minha igreja lá em Portugal, foi o último país onde eu vivi, eu estava com tanta dor nos pés, na perna, que eu, ao cruzar o check-in, e já ninguém estava me vendo, eu pedi uma cadeira de rodas e um funcionário foi me carregando. E aí, queridos, naquele momento, eu senti como que uma mãozinha nas minhas costas dizendo assim, tá vendo só? Depois de tantos anos servindo a Deus, olha o que você está levando. E no mesmo instante, eu pude discernir a voz do Espírito, dizendo, é isso aí, meu filho, é isso aí. Esse é o troféu. Você não tem do que se envergonhar. Nós não temos do que nos envergonharmos de passarmos por lutas e colecionarmos cicatrizes. Deus quer forjar no nosso meio gente com um coração igual de Cristo. Que apesar de tudo, continuava firme no seu propósito de servir a Deus e ao próximo. Eu queria que você ficasse de pé e nós vamos orar e falar com Deus. Eu quero dizer uma outra coisa, tem muita gente que gosta de apanhar.
Eu acho que o pessoal da casa gosta de apanhar. Porque vocês vêm para cá, o Zé não fica assim, ó, amados, eu vim aqui para orar, e ó, vou soprar, e ninguém aqui vai ter dor nenhuma, todo mundo vai estar livre de qualquer adversidade, amanhã vai ganhar na loteria, etc, etc. Nós temos pregado, queridos, a palavra de Deus, o máximo nos esforçando para apresentá-la como ela é. E uma das coisas que o Zé tem falado muito aqui é o seguinte: nós não podemos evitar que ninguém sofra no nosso meio. Mas uma coisa podemos fazer sim, qual que é? Que eles sofram sozinhos.